Às 04h17 da manhã de 17 de outubro de 1943, na periferia sul da cidade de Stalingrado, o ar gelava a 12 graus Celsius. O terreno era um emaranhado de ruínas soviéticas, com trincheiras improvisadas de concreto rachado e neve fina acumulada em camadas de 5 a 8 centímetros, tornando cada passo um risco de afundamento ou ruído. O vento soprava a 15 km do norte, carregando o cheiro de fumaça de pólvora e decomposição. O sargento Ivan Petrov, 32 anos, atirador de elite do Exército Vermelho, com 18 meses de experiência em combates urbanos e 47 confirmações de abates registrados, sentia o peso de sua carabina Mosin Nagant M9130 nas costas. 3 quilos, calibre 7, 654 mm, alcance efetivo de 800 metros em condições ideais. Seu estado físico era médio, fadiga acumulada de 72 horas sem sono, mãos calejadas com cortes recentes e uma ferida superficial no ombro esquerdo de um estilhaço de granada, enfaixada com trapos sujos que limitavam o movimento a 70% da capacidade normal. Petrov agachou-se atrás de uma parede semi-destruída de um armazém abandonado, a 200 metros da linha alemã. A missão, designada como Operação Fantasma, envolvia 9 homens, ele incluído, infiltrando-se para sabotar um ninho de metralhadoras MG-42, que cobria o avanço de um batalhão da Wehrmacht. Cada soldado carregava 120 cartuchos, 2 granadas F1 de 600 gramas cada e rações para 24 horas. O grupo havia se separado 40 minutos antes, após um erro de navegação que os dividiu em pares irregulares. Petrov, designado como observador avançado, agora operava sozinho, com o rádio portátil R-105 de 15 quilos mudo a 15 minutos. Seu pulso acelerava a 92 batimentos por minuto, calculado pelo cronômetro interno de sua experiência. Respiração controlada em ciclos de 4 segundos de inspiração e 6 de expiração para minimizar o tremor. A 300 metros à frente, o ninho inimigo se delineava contra o céu cinzento. 2 MG-42 montadas em tripés, em cada uma com cadência de 200 disparos por minuto, calibre 7, 92,57 mm Mauser, alimentadas por fitas de 250 cartuchos. Guardavam-no 14 soldados alemães, armados com carabiner 98K de 3, 9 quilos e alcance de 500 metros, posicionados em intervalos de 10 a 15 metros ao longo de uma barricada de sacos de areia e destroços. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo clique ocasional de um mecanismo sendo oleado. Petrov ajustou o pente de mira da Mosin Nagant, focando no sentinela mais próximo. Um soldado de infantaria, 25 anos estimados, 1,75 metros de altura, postado a 150 metros. O cálculo era preciso. Vento lateral de 2 metros, queda de bala em 0, 3 metros a essa distância. Tempo de voo de 0,4 segundos. Ele exalou. O dedo no gatilho, pressionando com 2 quilos de força. O disparo ecoou como um estalo seco, amplificado pelo concreto. A bala perfurou o crânio do sentinela a 850 ms, saindo pelo lado oposto em uma névoa de sangue e osso. O corpo caiu para trás, rígido, sem um som além do impacto contra a terra congelada. Petrov recarregou em 3 segundos, o mecanismo da Mosin Nagant girando com a prática de 5. 000 rodadas disparadas em treinamentos siberianos. A 120 metros agora, outro alemão ergueu a cabeça, alertado pelo ruído. Petrov mirou no centro de massa. Tórax, para garantir o abate apesar da distância. Segundo disparo. A bala entrou pelo externo, rompendo a artéria pulmonar. O homem cambaleou 2 metros antes de colapsar, tossindo sangue em golfadas de 200 mililitros estimados. 2 abates em 12 segundos. O contraste era gritante. Um homem isolado, com uma arma de ferrolho manual operando a 10 disparos por minuto, contra uma máquina de fogo contínuo capaz de varrer 400 metros em segundos. A reação veio imediata.
Às 04:19, as MG-42 acordaram cuspindo 200 disparos em rajadas de 5 segundos cada, traçantes vermelhos riscando o ar a 200 mm. Balas ricocheteavam nas ruínas a 50 metros de Petrov, fragmentos de concreto voando em raios de 2 metros, um deles raspando sua bota e abrindo um corte de 3 centímetros na canela. Os alemães, 12 agora confirmados após os abates, moveram-se com confusão inicial. 2 se agacharam atrás da barricada, errando o ângulo de fogo por 30 graus, desperdiçando 150 cartuchos em uma parede vazia. Um terceiro, sargento pelo uniforme, gritou ordens em alemão. Sniper, restes flanque. Mas o pânico fez um recruta de 19 anos expor-se por 4 segundos, tempo suficiente para Petrov mirar e disparar. A bala acertou o ombro direito, fraturando a clavícula. O homem gritou, caindo e expondo o flanco esquerdo do ninho. Escalada, às 04:21. Um oficial alemão, tenente com binóculos Zeiss, de 8-30, ordenou adaptação. 2 pelotões de reserva, totalizando 28 homens com fuzis MP-40 de 4 quilos e alcance de 200 metros, convergiram do sul a 400 metros, formando uma pinça tática. Eles avançaram em zigue-zague 10 metros por minuto, usando o terreno nevado para cobertura. Petrov notou o erro deles. O vento carregava o som de suas botas, ecoando a 300 metros, permitindo-lhe prever o posicionamento. Ele se deslocou 15 metros para a esquerda, arrastando-se na neve úmida que encharcava sua capa de camuflagem. O frio contraindo os músculos das pernas em espasmos de 2 segundos. Paranoia crescia. Sombras nas ruínas podiam ser os outros 8 soviéticos ou armadilhas inimigas. Relatos de rádio fragmentados, captados antes, falavam de minas alemãs, S-Mini 44, saltando a 5 metros e explodindo em raios de 20 metros com 360 estilhaços. A 250 metros, os reforços alemães pararam, um deles erguendo um lançador de granadas Panzerfaust de 5 quilos, alcance de 60 metros. Petrov calculou. Tempo de voo da granada, 2 segundos. Explosão com raio letal de 5 metros. Ele disparou primeiro. A bala da Mosin Nagant atravessando o cano do Panzerfaust a 180 metros, detonando a carga prematuramente. A explosão matou o portador e feriu 2 adjacentes com queimaduras de 3º grau em 40% do corpo, fragmentos penetrando 15 centímetros na carne. Consequência, os alemães hesitaram, recuando 20 metros em desordem, com perdas de 3 homens em 45 segundos. Mas a pressão aumentava, buscas sistemáticas começaram. Com cães pastores alemães farejando a 50 metros por minuto, guiados por 6 soldados com lanternas de 200 lumens. Petrov, agora com 28 cartuchos restantes, sentiu a incerteza. O inimigo adaptava, formando trios de busca a intervalos de 30 metros, cobrindo 150 metros de frente. Um erro seu, um galho seco pisado acidentalmente, alertou um cão a 80 metros. O latido cortou o silêncio. Ele mirou no animal, abate a 70 metros, mas o disparo revelou sua posição. Fogo de resposta. 50 disparos de MP-40 convergiram, balas zumbindo a 5 metros de distância, uma delas estilhaçando a parede e enviando lascas que cortaram sua testa, sangue escorrendo em 10 mililitros por minuto. A caça escalava. Os alemães, aprendendo do erro inicial, usavam sinalizadores para iluminar setores de 100 metros, revelando silhuetas contra a neve. Às 04:32, com o flanco direito inimigo enfraquecido em 25%, Petrov considerou recuo, mas o ninho principal ainda operava, uma MG-42 varrendo o caminho de retirada a 300 metros. O contraste persistia, simplicidade de um atirador solitário contra a teia organizada de 40 homens agora mobilizados.
O silêncio prévio dava lugar ao caos de tiros esporádicos, 10 por minuto, e o terreno, hostil com sua neve traiçoeira, afundava as botas inimigas, retardando o avanço em 20%. Falhas humanas surgiam. Um alemão escorregou em gelo, expondo-se por 6 segundos e recebendo um disparo no joelho, gritando enquanto era arrastado, fora de cena, sem heroísmo. Para quem acompanha análises táticas como esta, inscreva-se no canal para episódios semanais sobre operações de guerra reais. A pressão continua a crescer. Às 04:35, Petrov arrastou-se 25 metros para o leste através de um beco estreito de 3 metros de largura, ladeado por paredes de tijolo desmoronado que ofereciam cobertura parcial de 2 metros de altura. A neve acumulada ali chegava a 10 centímetros, forçando movimentos lentos de 0,5 metros por segundo para evitar ruídos acima de 40 decibéis. Seu ombro ferido latejava com pulsos de dor a cada contração muscular, reduzindo a precisão de mira em 15%, se não estabilizado. Os cães alemães, agora 3 unidades, farejavam em padrões circulares de 20 metros de raio, guiados por comandos sussurrados que ecoavam a 100 metros. Um deles, a 60 metros, parou, focinho erguido, detectando o odor de suor e sangue misturado ao camuflagem de Petrov. 48 horas sem banho, intensificando a trilha olfativa em 30%. Ele se posicionou atrás de um barril enferrujado de 200 litros, ajustando a Mosin Nagant com 26 cartuchos restantes. Respiração. 4 segundos in, 7 out. Coração a 98 batimentos. A 90 metros, um trio de busca alemão. 2 com MP-40 e 1 com uma Luger P-08 de 0. 87 kg para close quarters. Avançava em formação escalonada, intervalos de 8 metros. O líder, um cabo de 28 anos, pelo queixo barbeado e insígnia, errou o cálculo. Subestimou o vento, que desviou sua lanterna em 5 graus, iluminando um setor vazio enquanto Petrov mirava no flanco exposto do segundo homem. Disparo. A bala de 7,62 mr viajou 0,6 segundos, penetrando a axila esquerda a 820 ms, seccionando a artéria subclávia. O soldado caiu sem grito, sangue jorrando em 500 mililitros por minuto, congelando na neve em poças de 15 centímetros de diâmetro. Os outros 2 congelaram por 3 segundos, erro plausível de inexperiência em noites frias, onde o pânico congela reações em 20% dos casos. Contraste ampliado. Petrov, operando com recarga manual de 4 segundos por tiro, contra os 500 disparos por minuto das MP-40, que agora respondiam em rajadas curtas de 10 balas, traçando linhas de 2 metros de comprimento no ar. Uma rajada raspou o barril a 1 metro, metal deformando-se com deformação plástica de 2 milímetros, enviando vibrações que amorteceram o ouvido de Petrov por 5 segundos. Ele rolou 4 metros para trás. O terreno irregular causando uma torção no tornozelo direito, inchaço imediato de 1 centímetro, limitando mobilidade a 80%. A 150 metros, o ninho principal das MG-42 ajustava o fogo, agora em ângulos elevados de 15 graus, cobrindo arcos de 120 graus, com 300 cartuchos consumidos em 4 minutos, superaquecendo os canos em 200 graus Celsius e forçando pausas de 20 segundos para resfriamento. Escalada tática inimiga a 04:38. O tenente alemão, coordenando de um posto de comando improvisado a 500 metros, ordenou adaptação. Dividiu os 38 homens restantes em 4 grupos de 9 a 10, cada um com um atirador de elite equipado com Karabiner 98K ZF-39, lunetas de 4C com precisão de 0,5 MOA a 300 metros. Eles formaram uma rede de busca em grade, avançando 15 metros por minuto, usando sinalizadores de magnésio que iluminavam 200 metros quadrados por 40 segundos cada, revelando contornos na neve refletiva. Um grupo contornou o flanco norte.
a 200 metros, cometendo o erro inicial. Pisaram em detritos soltos, produzindo ruído de 50 decibéis que Petrov usou para prever. Ele mirou no líder, disparo a 180 metros, acertando o pescoço. O homem gorgolejou por 8 segundos antes de silenciar, expondo o grupo por 10 segundos adicionais. 2 alemães foram atingidos em pânico, balas de resposta errando por 4 metros laterais devido à falta de visibilidade. Petrov deslocou-se novamente, 30 metros sul, através de uma trincheira rasa de 1,5 metro de profundidade, escavada por soviéticos semanas antes e agora preenchida com 7 centímetros de água congelante que encharcava suas botas até os tornozelos, hipotermia incipiente, elevando o risco de tremor em 25%. Paranoia. Ecos de tiros distantes, possivelmente os outros 8 da equipe ou reforços inimigos de 50 homens do Regimento de Infantaria 305. Relatos de rádio captados fragmentados antes mencionavam 12 soviéticos abatidos em setores adjacentes, mas sem confirmação, alimentando dúvida em ciclos de 30 segundos. O inimigo aprendia. Agora usavam pares de sentinelas a 20 metros de distância, com um escutando e outro varrendo, reduzindo exposições em 40%. Às 04:42, um Panzerfaust foi disparado de 80 metros, granada voando em arco de 2 segundos. Petrov mergulhou, a explosão 6 metros atrás, erguendo terra e neve em nuvem de 10 metros cúbicos. Estilhaços de 2 gramas perfurando sua capa em 3 pontos, sem penetração na pele, mas causando cortes superficiais de 1 centímetro total. Consequência imediata. O atirador do Panzerfaust recuou, mas o grupo adjacente adaptou, lançando granadas de mão Steel Hand Granate 24, modelo de haste de 35 centímetros, raio letal de 8 metros. 2 explodiram a 15 metros, ondas de choque de 120 decibéis surdando o ouvido esquerdo de Petrov por 2 minutos. Desorientação tátil, elevando o tempo de reação em 5 segundos. Ele contra-atacou, de joelhos na trincheira, mirou através da poeira, abatendo o lançador a 50 metros. Bala entrando pela mandíbula inferior, fraturando vértebras cervicais. O corpo rolou 3 metros, colidindo com um companheiro e causando queda em cadeia, atrasando o avanço em 45 segundos. Números. Alemães agora com 32 operacionais. Perdas de 6 em 10 minutos, mas pressão contínua com buscas estreitando o perímetro a 120 metros de diâmetro. Às 04:45, falhas humanas emergiam no inimigo. Um soldado de 22 anos, congelado pelo frio em 13 graus agora, errou o recuo de uma MP-40, travando o ferrolho por acúmulo de gelo, expondo-se por 7 segundos. Petrov não desperdiçou, abate no tórax a 100 metros, pulmão perfurado levando a afogamento interno em 20 segundos. Fora de cena, outro alemão escorregou na trincheira inimiga, quebrando o fêmur e gritando até ser silenciado por um companheiro. Morte não registrada, estatística anônima em relatórios de 15% de baixas por acidente em Stalingrado. O terreno hostil ajudava e traía. Neve derretendo sob fogo de armas aquecia bolsões de lama pegajosa, prendendo botas inimigas e reduzindo velocidade em 30%, mas também expondo pegadas de Petrov, visíveis a 40 metros sob luz de sinalizadores. Petrov, com 18 cartuchos, calculava rotas de escape, sul para 400 metros até o rio Volga congelado, mas patrulhas alemãs bloqueavam com metralhadoras fixas a 250 metros. Incerteza, um vulto a 150 metros poderia ser aliado ou armadilha. S-minis plantadas em padrões de 5 metros, ativadas por pressão de 2 quilos. O caos crescia. Tiros esporádicos a 15 por minuto, ecoando em ondas sonoras que mascaravam movimentos. A teia se fechava, 28 alemães convergindo em pinça, adaptação parcial mas letal, forçando Petrov a uma escolha tática em 20 segundos.
avançar para o ninho enfraquecido ou recuar sob fogo cruzado. A pressão, agora em 40 homens efetivos, desafiava a doutrina soviética de infiltração solitária, com taxas de sobrevivência abaixo de 10% em missões semelhantes. Às 04h47, Petrov optou pelo avanço ao ninho enfraquecido, calculando que o recuo exporia sua silhueta por 12 segundos sob o fogo cruzado das MG-42, com probabilidade de abate em 85%, baseado em simulações mentais de 20 missões urbanas prévias. Ele se moveu em agachamento, 0,3 metros por segundo através da trincheira, o gelo rachando sob as botas com sons de 35 decibéis, mascarados parcialmente pelos tiros esporádicos a 18 por minuto. Seu tornozelo torcido limitava o passo a 70% da normalidade, enviando choques de dor a cada 5 metros, mas a rotina de marchas forçadas em treinamentos de inverno siberianos, 15 quilômetros diários em 20 graus, mantinha o controle. A 120 metros do ninho, o perímetro inimigo estreitava. 26 alemães agora, divididos em trios de cobertura, com lanternas varrendo em arcos de 90 graus a cada 10 segundos. Microdetalhe no posicionamento. Petrov parou atrás de uma pilha de caixotes de munição soviéticos abandonados, 8 metros de altura, perfurados por 12 impactos de bala de 7,92 milímetros. Ele ergueu a Mosin Nagant, bipé improvisado com o cotovelo esquerdo, estabilizando o cano a 15 centímetros do solo nevado. Respiração, 3 segundos in, 8 out, reduzindo o tremor diafragmático para 0,2 milímetros. Olho no pente de mira. O sentinela no flanco direito do ninho, 110 metros. Ajustava uma fita de 50 cartuchos na MG-42, expondo o pescoço por 2 segundos. Cálculo. Vento de 5 ms lateral. Deflexão de 4 milhas. Tempo de voo 55 segundos. Dedo no gatilho, pressão gradual de 8 quilos. Disparo. A bala entrou pela carótida, seccionando o vaso em 2 centímetros de diâmetro. O homem caiu para frente, o corpo de 75 quilos inclinando a metralhadora em 5 graus, interrompendo uma rajada e salvando Petrov de 20 balas em trajetória. Contraste imediato, um atirador solitário, com 16 cartuchos restantes e recarga manual de 5 segundos, contra o mecanismo hidráulico da MG-42, projetada para 500 disparos por minuto em bursts controlados, agora operando a 800 RPM devido ao frio que contraía os olhos lubrificantes em 15%. A simplicidade da Mosin Nagant, ferrolho Mauser de 1891, sem automação, permitia silêncio entre tiros, enquanto o caos das respostas alemãs enchia o ar com 400 decibéis de rajadas, ecoando nas ruínas e revelando posições inimigas a 200 metros. Petrov usou o intervalo. Rolou 6 metros à direita, o terreno inclinado de 8 graus, facilitando o movimento, mas expondo o flanco esquerdo por 1 segundo, tempo em que uma bala de MP-40 passou a 0,8 metro, aquecendo o ar ao seu redor em 50 graus. Reação inimiga a 0,449. Confusão inicial durou 4 segundos, com 2 alemães no ninho se abaixando atrás de sacos de areia de 40 quilos cada, errando o ângulo de fogo por 25 graus e desperdiçando 80 cartuchos em uma parede de concreto a 30 metros. O sargento remanescente, 30 anos estimados pela postura rígida, gritou: "Scharfschütze in Osten, flankieren!" Mas o erro veio de um recruta. Ele ergueu a cabeça por 3 segundos para recarregar, permitindo que Petrov mirasse no centro de massa. Segundo disparo, bala perfurando o externo a 95 metros, rompendo costelas e pulmão direito. O homem tossiu 150 mililitros de sangue antes de colapsar, bloqueando o acesso à segunda MG-42 por 20 segundos. Adaptação rápida. Os reforços do Sul, 22 homens com Karabiner 98K, formaram uma linha de tiro supressivo,
disparando em vôleis coordenados de 5 tiros por homem, cobrindo 150 metros de frente com cadência de 20 disparos por minuto, forçando Petrov à imobilidade. Escalada da violência a 0451. O tenente alemão, de seu posto a 450 metros, ordenou novas táticas. Introduziu uma equipe de 4 com lança-chamas, Flammenwerfer 35, tanque de 11, 8 litros de combustível inflamável, alcance de 25 metros em jatos de 1 segundo. Eles avançaram pelo flanco oeste, 80 metros de Petrov, o sibilo do propelente A1. 200 graus Celsius derretendo neve em vapor de 5 metros cúbicos. Erro plausível. O operador principal tropeçou em detritos, atrasando o avanço em 8 segundos e expondo o tanque a um disparo de Petrov. Bala acertando o regulador de pressão a 70 metros, causando vazamento e ignição prematura. A explosão consumiu 2 litros de combustível, queimando o operador e 2 adjacentes em 60% do corpo, com chamas se espalhando por 4 metros e criando uma barreira de fumaça de 10 minutos de duração, obscurecendo visibilidade em 50%. Evolução do conflito. Os alemães adaptaram dividindo em 2 esquadrões de 11, um contornando pela fumaça a 60 metros por minuto, usando cães para farejar trilhas térmicas. Os animais, treinados para detectar calor corporal a 30 metros, pararam a 40 metros de Petrov, latindo em bursts de 50 decibéis. Petrov abateu o cão líder com um tiro no crânio a 35 metros. Bala de 7,60 ebniduilo, fragmentando o osso em 12 pedaços, mas o disparo revelou sua posição exata. Resposta: 15 disparos de MP-40 convergiram, balas impactando a pilha de caixotes a 0,5 metro, lascas de madeira penetrando 2 centímetros na manga de sua jaqueta, sem dano muscular, mas elevando o sangramento da testa para 15 mililitros por minuto. Pressão aumentava. O ninho agora com apenas uma MG-42 operacional, mas reforçada por 8 homens com metralhadoras leves MG-34 de 12 quilos, cadência de 900 RPM, formando um arco de fogo cruzado de 180 graus. A 0453, Petrov deslocou-se 18 metros norte, arrastando-se na neve que agora derretia em bolsões de 20 centímetros de profundidade devido ao calor residual da explosão, encharcando suas calças e acelerando hipotermia em 10%. Temperatura corporal caindo para 35,5 graus Celsius. Paranoia crescia. Sombras na fumaça a 100 metros podiam ser os remanescentes da equipe soviética, ou minas antipessoal alemãs PMN-1, ativadas por 3 quilos de pressão e explodindo com 200 gramas de TNT em raio de 6 metros. Relatos contraditórios de rádio, captados em fragmentos antes, mencionavam 5 soviéticos capturados a 300 metros leste, mas sem códigos de autenticação, alimentando dúvida que pausava decisões por 15 segundos. O inimigo aprendia tarde. Agora usavam pares de atiradores com carabiner ZF-39, lunetas ajustadas para 200 metros, reduzindo erros de mira em 30%. Mas o vento variável desviava tiros em 0,6 milhas, permitindo que Petrov abatesse um a 120 metros. Bala no olho esquerdo, morte instantânea por hemorragia cerebral de 100 mililitros. Tentativa de caça organizada 0456. O tenente mobilizou 20 homens em pinça reversa, fechando o perímetro a 90 metros de diâmetro, com sinalizadores iluminando setores de 150 metros quadrados por 35 segundos. Um grupo de 6 avançou pelo beco adjacente, 50 metros, cometendo erro. Subestimaram o eco do terreno, suas botas produzindo ruído de 45 decibéis que Petrov usou para posicionar. Ele mirou no líder, disparo a 55 metros, acertando a femoral. O homem caiu gritando, sangue jorrando 800 mililitros em 30 segundos, congelando a perna em crosta de 5 centímetros e atrasando o esquadrão em 1 minuto.
Mas a escalada continuava. Uma MG-34 varreu o beco e os 250 disparos em 20 segundos, balas traçantes vermelhos marcando trajetórias a 100 ms. Uma delas estilhaçando um caixote a 2 metros de Petrov e enviando estilhaços que cortaram seu antebraço em 4 centímetros de profundidade, limitando o recuo da Mosin Nagant em 20%. Falhas humanas no inimigo. A 0458, um soldado de 20 anos, mãos trêmulas pelo frio, deixou cair uma granada Steel Hand Granate, rolando 3 metros e explodindo prematuramente. Raio de 10 metros matando-o e ferindo 3, com fragmentos de 1 grama cada, penetrando 8 centímetros na carne. Fora de cena, o corpo foi arrastado. Estatística de 12% de acidentes por hipotermia em relatórios da Wehrmacht para Stalingrado. O terreno traía. Lama pegajosa prendia as botas alemãs, reduzindo velocidade em 25%, mas também expunha pegadas de Petrov a 30 metros sob luz intermitente. Com 11 cartuchos restantes, ele calculava. O ninho a 80 metros, enfraquecido em 35%, mas com 18 homens cercando. Incerteza constante. Um tiro distante a 400 metros poderia ser apoio soviético ou artilharia alemã de 105 mm, com projéteis caindo em 15 segundos. A teia se apertava, a adaptação inimiga parcial, elevando perdas alemãs para 14 em 15 minutos, mas forçando Petrov a uma margem de erro de 5 segundos por movimento. A pressão, agora com 24 efetivos inimigos, desafiava a rotina de infiltração, com sobrevivência estatística caindo para 7% em confrontos prolongados. Às 04:59, Petrov se agachou na trincheira, a 75 metros do ninho enfraquecido, com o antebraço sangrando em gotas de 8 mililitros por minuto, que congelavam na manga da jaqueta, em cristais de 0,5 centímetro. O corte limitava a empunhadura da Mosin Nagant a 85% da força normal, exigindo 4 segundos adicionais para estabilizar o cano contra o ombro ferido. A neve ao redor, derretida em poças de 15 centímetros de diâmetro pelo calor residual da granada acidental, refletia a luz intermitente de sinalizadores, criando sombras que dançavam em padrões de 2 metros de amplitude. Seu coração batia a 102 por minuto, calculado pela pulsação na carótida. Respiração ajustada para ciclos de 3 segundos de inspiração e 9 de expiração, minimizando o tremor das mãos em 0,3 milímetros. A 90 metros leste, um trio alemão de busca, equipados com MP-40 de 4 quilos, cadência de 500 disparos por minuto e alcance efetivo de 100 metros, avançava em formação de V invertida, intervalos de 6 metros, lanternas de 150 lumens varrendo o solo em arcos de 60 graus. Microdetalhe no cálculo. Petrov ergueu o pente de mira, focando no soldado da retaguarda, 80 metros, que carregava um rádio portátil Fuji 5 de 7 quilos, antena de 5 metros balançando e emitindo estática baixa de 20 decibéis. Vento lateral de 8 ms desviaria a bala em 0,5 milhas. Queda gravitacional de 0,35 metros a essa distância. Tempo de voo estimado em 0,65 segundos. Ele posicionou o bipé improvisado contra uma placa de metal enferrujada de 30 centímetros de altura, ancorada na lama congelada. Dedo no gatilho, pressão de 2 quilos aplicada gradualmente. Disparo. A bala de 7,62-54 mm perfurou o rádio primeiro, fragmentando o tubo de vácuo e causando faísca que incendiou a mochila do soldado. Em seguida, entrou pelo tórax a 810 ms, rompendo a aorta descendente. O homem caiu para trás, rígido. O corpo de 72 quilos deslizando 2 metros na neve inclinada de 5 graus, expondo os 2 companheiros por 4 segundos.
Contraste ampliado, um atirador isolado, com mecanismo de ferrolho manual demandando 3,8 segundos por recarga e 10 disparos por minuto máximo, contra a resposta automática das MP-40, que cuspiram 120 balas em rajadas de 8 segundos, traçantes amarelos, riscando o ar a 100 ms e impactando a trincheira a 3 metros de Petrov, erguendo terra em nuvens de 2 metros cúbicos. O silêncio entre seus tiros, pausas de 12 segundos para reposicionamento, contrastava com o caos contínuo das armas alemãs, que consumiam 200 cartuchos em 15 segundos, superaquecendo câmaras em 180 graus Celsius e forçando pausas involuntárias de 10 segundos. Petrov usou o intervalo. Arrastou-se 8 metros oeste. O terreno irregular da trincheira, com raízes expostas e detritos de 5 quilos, causando uma torção adicional no tornozelo, inchaço agora de 2 centímetros e mobilidade reduzida a 65%. Reação inimiga às 05, 001. Confusão durou 5 segundos com o líder do trio, cabo de 29 anos, pela insígnia no colarinho, congelando em posição agachada, errando o ângulo de retorno de fogo por 20 graus e desperdiçando 40 cartuchos em uma parede de tijolo a 25 metros. Ele sussurrou: "Find contact, Zurück." Mas o pânico fez o segundo soldado expor o flanco direito por 3 segundos, tempo suficiente para Petrov mirar no joelho esquerdo. Segundo disparo. Bala fraturando a patela e seccionando o nervo femoral. O homem gritou por 6 segundos, caindo e rolando 2 metros, sua MP-40 disparando acidentalmente em ráfaga de 15 balas, que matou um cão-pastor a 10 metros, fragmentando o crânio em 8 pedaços e criando distração adicional. Adaptação inicial. O cabo recuou 15 metros, chamando reforços via rádio reserva, mas o sinal foi interrompido pelo frio, que contraía os fios em 10%, reduzindo o alcance para 300 metros em vez de 1 quilômetro. Escalada de violência a 05, 03. O tenente alemão, coordenando de um bunker semi-enterrado a 400 metros com mapas topográficos em escala. 1500, ordenou contramedidas. Mobilizou 16 homens adicionais do Regimento de Infantaria 305, equipados com fuzis Gewehr 43 de 4, 2 quilos, lunetas de 2,5x e precisão de 0,8 MOA a 200 metros, formando uma linha de supressão em arco de 120 graus. Eles avançaram a 12 metros por minuto, usando o terreno nevado para cobertura. Pilhas de destroços de 1 metro de altura a intervalos de 20 metros. Erro plausível. O vento de 2 km/h carregou o cheiro de pólvora de seus disparos experimentais, alertando Petrov a 150 metros. Ele previu o flanco e abateu o atirador avançado a 140 metros, bala entrando pela têmpora esquerda, morte por hemorragia intracraniana de 80 mililitros em 4 segundos. Consequência, o grupo hesitou. Perdas iniciais de 2 em 30 segundos, mas adaptaram com fogo indireto, granadas de 50 mm de morteiros leves, lançadas em arcos de 8 segundos, explodindo a 40 metros com raio de 12 metros e 150 estilhaços de 0,5 grama cada. Evolução do conflito às 05. Novas táticas inimigas emergiram, com o tenente dividindo os 22 operacionais restantes em células de 4 homens, cada uma com um operador de rádio portátil para coordenação em frequências de 2,8 MHz, reduzindo atrasos de comunicação de 20 para 8 segundos. Uma célula contornou pelo norte, 100 metros, usando minas antipessoal Shumin 42, plantadas em padrões de 4 metros, ativadas por 5 kg de pressão e explodindo com 130 gramas de TNT em raio de 5 metros. Petrov notou o erro deles. Pegadas irregulares na neve, espaçadas 0,7 metro em vez de 0,5 para camuflagem, visíveis a 60 metros sob luz residual. Ele se deslocou 12 metros sul, através de um esgoto rachado de 0,8 metro de largura.
Água congelada de 5 centímetros, encharcando as pernas e elevando o risco de congelamento em 20%. Temperatura corporal agora em 35, 2 graus Celsius. Paranoia intensificava. Um estalo a 200 metros leste poderia ser o resto da equipe soviética. Relatos fragmentados de rádio mencionavam 3 sobreviventes a 500 metros, mas sem coordenadas precisas. Dúvida pausando mira por 12 segundos. Inimigo invisível. Sombras nos destroços, possivelmente 10 alemães em emboscada, alimentando incerteza com falta de visuais confirmados. Tentativa de caça às 05:07. Os alemães estreitaram o perímetro a 70 metros de diâmetro, com cães farejando em raio de 25 metros, latidos ecoando a 55 decibéis e guiando trios armados. Com Luger P08-0, 87 kg para combates próximos. Um cão parou a 45 metros, focinho detectando o sangue do antebraço de Petrov. Trilha olfativa de 40% mais forte pelo suor acumulado em 72 horas. Petrov mirou no animal primeiro. Abate a 40 metros. Bala no pescoço, seccionando traqueia. O corpo rolou. 5 metro, alertando o trio adjacente. Resposta. 8 disparos de Luger convergiram. Balas de 9mm Parabellum, zumbindo a 2 metros. Uma raspando a borda da trincheira e enviando lascas de concreto que cortaram sua bochecha em 1 centímetro. Sangue escorrendo 12 mililitros por minuto. Ele contra-atacou. De posição semi-ereta, disparo no líder do trio a 35 metros, acertando o ombro e fraturando o húmero. O homem caiu, gritando e expondo o flanco, permitindo segundo abate no companheiro a 30 metros. Bala no abdômen, perfurando o intestino delgado e causando hemorragia interna de 300 mililitros em 40 segundos. Aumento da pressão a 05:09. Os alemães adaptaram introduzindo uma seção de engenheiros com detectores de minas de 2 quilos, varrendo o terreno em padrões de 10 metros por minuto. Mas o frio travou os mecanismos em 15%, forçando buscas manuais que expunham soldados por 5 segundos adicionais. Petrov, com 7 cartuchos restantes, calculava. O ninho a 60 metros, agora com 14 homens, e uma MG-42 operacional a 70% de eficiência devido a superaquecimento. Falhas humanas surgiam. Um alemão de 24 anos, mãos entorpecidas em 14 graus, errou o carregamento de uma MP-40, travando o pente e expondo-se por 4 segundos. Petrov abateu-o no tórax a 50 metros. Pulmão esquerdo colapsado, levando à asfixia em 15 segundos. Fora de cena, outro escorregou na lama, quebrando o tornozelo e sendo evacuado. Baixa não combatente. 18% das estatísticas em combates urbanos de inverno. O terreno hostil. Vento agora a 18 km/h, carregando neve em rajadas de 1 centímetro por minuto, reduzindo visibilidade a 40 metros e atrasando avanços inimigos em 25%, mas também mascarando pegadas de Petrov, prolongando a caça em 2 minutos. A 05:11, o perímetro fechava com 20 alemães efetivos, formando uma rede de fogo cruzado com intervalos de 15 metros, cadência coletiva de 200 disparos por minuto. Petrov sentia a anomalia estatística. Um homem contra a doutrina de superioridade numérica de 4:1, com sobrevivência projetada em 4% após 30 minutos de engajamento. Incerteza crescia. Tiros distantes a 300 metros, possivelmente artilharia soviética de 76 milímetros, mas sem impacto confirmado, alimentando paranoia em ciclos de 20 segundos. A teia se apertava, adaptação inimiga elevando perdas para 18 em 18 minutos, mas forçando Petrov a margens de 3 segundos por ação, com o ninho ainda cobrindo rotas de escape a 250 metros. A 05:12, Petrov se encolheu na trincheira a 65 metros do ninho, com o antebraço latejando em pulsos de 10 mililitros de sangue por minuto. O corte de 4 centímetros agora inchado em 5 centímetro de diâmetro pela infecção incipiente do frio úmido. A Mosin Nagant repousava ao seu lado.
7 cartuchos no pente de 5 e 2 no reserva, peso total de 3 quilos distribuído para minimizar fadiga muscular em 20%. O vento subia para 20 km/h do nordeste, carregando flocos de neve em densidade de 2 centímetros por hora, reduzindo visibilidade a 35 metros e congelando o suor em crostas salinas na testa, elevando o risco de cegueira temporária em 15% por irritação corneana. Seu tornozelo torcido suportava 60% da carga normal, forçando apoio assimétrico que desequilibrava a mira em 0,4 milímetros a distâncias acima de 50 metros. A 80 metros sudoeste, um esquadrão alemão de 5 homens, armados com carabiner 98K de 9 quilos, calibre 7, 92, 5,56mm e alcance de 500 metros, avançava em cadeia, intervalos de 10 metros, usando destroços de um tanque T-34 destruído como cobertura, o metal retorcido de 50 toneladas, oferecendo silhuetas de 2 metros de altura. Micro detalhe no posicionamento. Petrov ergueu a carabina devagar, o ferrolho girando com 5 segundos de esforço manual, bipé de madeira improvisado pressionado contra a parede da trincheira a 20 centímetros do solo lamacento. Respiração, 2 segundos in, 10 out. Coração estabilizado em 105 batimentos por minuto para conter tremor diafragmático em 0,25 milímetros. Foco no pente de mira. O soldado avançado, 60 metros, ajustava o coldre de uma Walter P-38 de 0,76 kg, expondo o pescoço por 8 segundos ao se virar contra o vento. Cálculo preciso. Deflexão lateral de 0,6 milhas pelo vento, queda de bala em 0,4 metros, tempo de voo de 0,7 segundos. Dedo no gatilho, 9 quilos de pressão. Disparo. A bala penetrou a jugular externa a 800 mm, seccionando o vaso em 5 centímetro. O corpo convulsionou por 3 segundos, caindo de joelhos e bloqueando o passo do segundo homem por 5 segundos, sangue jorrando 400 mililitros na neve em poça de 20 centímetros. Contraste gritante, Petrov recarregando em 4 segundos com o ferrolho Mauser de 1891. Taxa de 8 disparos por minuto em condições ideais, agora reduzida a 6 pela fadiga. Contra o fogo de resposta das Karabiner 98K, cada uma com 5 disparos por minuto, mas coordenados em salvas de 4 balas, totalizando 20 projéteis em 12 segundos, riscando o ar a 900 mm. O silêncio de sua arma manual, eco amortecido pelo vento em 40 decibéis, opunha-se ao caos das detonações alemãs, 110 decibéis cada, ecoando nas ruínas e revelando posições a 150 metros. Ele usou a pausa, rolou 5 metros leste na trincheira, o gelo rachando com 30 decibéis sob o peso de 78 quilos, expondo o flanco por 2 segundos, tempo em que uma bala passou a 1 metro, aquecendo o ar em 60 graus e derretendo neve adjacente em vapor de 0,5 metro cúbico. Reação inimiga 0,5. 14. Confusão inicial de 6 segundos. Com o sargento do esquadrão, 31 anos estimados pela cicatriz no queixo, agachando-se atrás do tanque, errando o ângulo de mira por 18 graus e desperdiçando 12 cartuchos em uma pilha de entulhos a 20 metros vazia. Ele ordenou em sussurro: Vorsicht, Scharfschütze, Zingeln. Mas o erro veio do recruta de 21 anos na retaguarda. Mãos trêmulas pelo frio de 15 graus agora. Ele ergueu o fuzil por 4 segundos para compensar o vento, expondo o tórax. Petrov mirou no centro de massa. Segundo disparo. Bala rompendo o externo a 55 metros, perfurando o ventrículo direito. O homem cambaleou 5 metros antes de colapsar, tossindo 200 mililitros de sangue que congelou em spray de 10 centímetros. Os restantes hesitaram, recuando 8 metros em desordem, mas adaptaram. 2 se separaram em flanco, intervalos de 12 metros, usando lanternas de 180 lumens para varrer a trincheira em setores de 50 graus. Escalada a 0,5,
16. O tenente alemão, de seu bunker, a 350 metros, com relatórios de perdas atualizados, 20 baixas confirmadas em 40 minutos, ordenou eliminação organizada. Mobilizou 18 homens do pelotão reserva, divididos em 3 grupos de 6, cada um com uma MG-34 portátil de 12 quilos, cadência de 850 disparos por minuto e alcance de 100 metros, posicionadas em triângulos de cobertura a 100 metros de distância. Eles avançaram a 10 metros por minuto, fogo supressivo em bursts de 15 segundos, consumindo 200 cartuchos por grupo, criando cortina de balas que varria 200 metros de frente. Erro plausível. O grupo central subestimou a neve acumulada de 12 centímetros, botas afundando 0,3 metro e retardando o posicionamento em 20 segundos, produzindo ruído de 45 decibéis que Petrov detectou a 90 metros. Ele previu o flanco exposto e disparou no operador da MG-34 líder, a 85 metros, bala acertando o bipé, desestabilizando a arma em 10 graus e causando rajada descontrolada que matou um companheiro adjacente com ricochete, fragmento de 7,90 zimbros, penetrando 15 centímetros no abdômen. Evolução do conflito, às 05. 18. Novas táticas inimigas surgiram, com o tenente coordenando via rádio Fuge-16 de 8 quilos, frequências ajustadas para 4 MHz, apesar de interferências por frio que reduziam sinal em 25%. Uma célula de 6 contornou pelo sul, 70 metros, plantando minas Teller 42 de 5 quilos cada, com 200 gramas de TNT e raio letal de 7 metros, em padrões de grade de 3 metros. Petrov notou o erro. O solo congelado rachava sob o peso das minas, ecoando cliques metálicos de 25 decibéis a 50 metros, alertando-o para desviar 10 metros norte através de um buraco em muro de 2 metros de altura, detritos caindo e cortando sua panturrilha em 2 centímetros, sangramento de 6 mililitros por minuto. Paranoia crescia. Um vulto a 120 metros oeste poderia ser um soviético sobrevivente. Fragmentos de rádio captados antes mencionavam 2 contatos a 400 metros, mas sem códigos. Dúvida pausando respiração por 18 segundos. Inimigo invisível. Ecos de passos na neve. Possivelmente 8 alemães em emboscada. Falta de visuais elevando tensão, com incerteza de 30% em alvos falsos. Tentativa de caça às 05, 20. O perímetro encolheu para 55 metros de diâmetro, com 16 alemães formando pinça dupla, cães pastores farejando em pares a 30 metros por minuto, latidos de 60 decibéis, guiando operadores de Flammenwerfer 41, de 21 quilos. Tanque de 14, 4 litros com alcance de 35 metros. Um cão detectou a trilha de sangue a 35 metros, parando e rosnando. Petrov abateu o animal primeiro, tiro no crânio a 30 metros, bala fragmentando o osso em 10 pedaços e silenciando o alerta por 4 segundos. Mas o disparo revelou sua posição. Resposta imediata, jato de chama de 200 graus Celsius, varreu a trincheira a 25 metros, derretendo neve em poça de 1 metro cúbico e inalando fumaça que obstruiu os pulmões de Petrov em 10%. Tosse surda de 20 segundos, reduzindo oxigenação em 15%. Ele rolou 4 metros, contra-atacando com tiro no tanque a 28 metros. Bala perfurando o regulador, causando vazamento de 3 litros e ignição interna, explosão queimando o operador em 70% do corpo e ferindo 2 com chamas secundárias, raio de 6 metros criando barreira de fogo de 8 minutos. Aumento da pressão a 0,5. 22. Adaptação alemã introduziu artilharia leve. 2 obuses de 75 metros, PAC-40 de 425 quilos, posicionados a 300 metros, com alcance de 200 metros e cadência de 14 disparos por minuto. O primeiro projétil caiu a 40 metros. Explosão de 6 quilos de TNT, erguendo cratera de 2 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade.
onda de choque de 140 decibéis surdando o ouvido direito de Petrov por 3 minutos. Desorientação, elevando o tempo de mira em 2 segundos. Falhas humanas no inimigo. O artilheiro assistente, 26 anos, errou o carregamento sob vento, atrasando o segundo tiro em 15 segundos e expondo a posição. Petrov, de joelhos na fumaça, abateu-o a 250 metros, limite da Mosin Nagant, com luneta ajustada em 6 saicais, bala no pescoço, causando hemorragia de 600 mililitros em 25 segundos. Fora de cena, um alemão escorregou na lama derretida, caindo em uma vala e fraturando o crânio contra concreto, morte acidental em 14% das baixas registradas em Stalingrado invernal. O terreno hostil. Rajadas de neve agora a 25 km/h, acumulando 3 centímetros em 5 minutos, prendendo armas inimigas em camadas de gelo de 0,5 centímetro e reduzindo cadência das MG-34 em 20%, mas também congelando o ferrolho da Mosin Nagant de Petrov, exigindo 5 segundos para descongelar com respiração aquecida. A 0,524, com 4 cartuchos restantes, Petrov calculava rotas. Norte para 150 metros até cobertura densa de ruínas, mas bloqueada por 12 alemães em linha de tiro, probabilidade de abate em 80% por fogo cruzado. Incerteza constante, explosões distantes a 500 metros leste, possivelmente Katyushas soviéticas de 132 mm, com salvas de 16 foguetes em 7 segundos, mas sem impacto no setor, alimentando paranoia em loops de 25 segundos. A teia se contraía. 14 alemães operacionais convergindo com adaptação que levava perdas para 22 em 22 minutos. Mas o ninho principal, agora com 10 homens e MG-42 a 60% de eficiência, cobria escapes a 200 metros. O contraste persistia. Um atirador solitário, rotina de 2 horas de tiro em neve siberiana, mantendo precisão em 85%, contra a máquina de 50 homens iniciais, reduzida mais letal, desafiando doutrina de superioridade numérica com taxa de sobrevivência projetada em 3% após 45 minutos. A pressão, implacável, forçava margens de 2 segundos por movimento, com o frio contraindo músculos em espasmos de 3 segundos e o inimigo aprendendo a usar a escuridão para emboscadas silenciosas. Às 05:25, Petrov permaneceu imóvel na trincheira a 60 metros do ninho enfraquecido, com o ferrolho da Mosin Nagant travado por gelo de 0,4 centímetros na câmara, exigindo 6 segundos de respiração aquecida para soltar o mecanismo. Exalação controlada em ciclos de 4 segundos. Vapor condensando em gotas de 0,2 milímetro no cano. Seu antebraço sangrava 9 mililitros por minuto. O inchaço de 1,8 centímetro limitando a pressão no gatilho a 1,5 quilos. Precisão reduzida em 22%, para alvos além de 40 metros. A neve caía em flocos densos de 3 milímetros de diâmetro, acumulada agora em 15 centímetros na borda da trincheira, forçando movimentos de 0,2 metro por segundo para evitar afundamento. A 70 metros norte, um pelotão alemão de 8 homens, equipados com MP-40 de 4 quilos, calibre 9,19 mm Parabellum e cadência de 500 disparos por minuto, formava uma barreira linear, intervalos de 8 metros, lanternas de 200 lumens cortando a neblina em feixes de 10 metros de comprimento. Microdetalhe no cálculo. Petrov ajustou o pente de mira, focando no atirador central 55 metros, que recarregava uma fita de 50 cartuchos para a MG-34 adjacente, expondo o flanco esquerdo por 5 segundos ao se inclinar contra o vento de 22 km/h. Deflexão lateral de 0,7 milhas. Queda de bala em 0,45 metros. Tempo de voo de 0,75 segundos. Ele estabilizou o cotovelo contra a parede lamacenta. Respiração pausada por 3 segundos. Disparo.
A bala de 7,62-54 mm entrou pela axila a 790 ms, seccionando o músculo deltoide e artéria axilar. O homem caiu de lado, o corpo de 74 quilos rolando 0,8 metro e colidindo com a metralhadora, derrubando-a em 12 graus e interrompendo uma rajada de 30 balas. Petrov recarregou em 5 segundos, o ferrolho rangendo com 40 decibéis abafados pela neve. Contraste ampliado. Um soldado solitário, com 3 cartuchos restantes, e recarga manual de 4-5 segundos por tiro. Taxa de fogo efetiva de 5 disparos por minuto, sob fadiga extrema. Contra a resposta coletiva das MP-40, que liberaram 180 projéteis em bursts de 10 segundos, traçantes vermelhos marcando trajetórias a 0,50 ms e impactando a trincheira a 2,5 metros, erguendo lama em nuvens de 1,5 metro cúbico, o silêncio intermitente de sua arma. Pausas de 15 segundos para cálculo, opunha-se ao caos sustentado das submetralhadoras alemãs, que consumiam 300 cartuchos em 20 segundos, canos aquecendo a 190 graus Celsius e emitindo vapor que obscurecia a visibilidade em 20% para os operadores. Petrov explorou a falha. O pelotão recuou 5 metros, o terreno pegajoso prendendo 2 botas em bolsões de lama de 25 centímetros, retardando o reposicionamento em 12 segundos. Reação inimiga a 0,5. 27. Confusão persistiu por 7 segundos, com o líder do pelotão, tenente de 34 anos pela insígnia prateada, agachando-se atrás de um destroço de 1 metro, errando o setor de fogo por 22 graus e desperdiçando 60 cartuchos em uma parede vazia a 15 metros. Ele transmitiu via rádio portátil: Scharfschützenbestätigt, Priorität, Eliminieren. Mas o erro surgiu em um recruta de 23 anos, congelado pelo frio em 16 graus. Ele expôs o braço ao ajustar a lanterna, permitindo mira rápida de Petrov. Segundo disparo. Bala perfurando o bíceps a 50 metros, fraturando o úmero e causando hemorragia de 350 mililitros em 20 segundos. O homem gritou por 5 segundos, caindo e expondo o flanco do pelotão por 8 segundos adicionais. Adaptação. Os restantes formaram pares de cobertura, intervalos reduzidos para 5 metros, varrendo com fogo de supressão em arcos de 80 graus, consumindo 150 cartuchos em 18 segundos. Escalada de violência a 0,5, 29. Reconhecimento formal do inimigo. O comando alemão, a 300 metros no bunker principal, designou Petrov como Fantasma Vermelho em relatórios telegráficos para o quartel-general da 6ª Armada, mobilizando uma companhia de 40 homens do Regimento 305, totalizando 54 efetivos agora no setor, com 12 atiradores de elite equipados com carabiner, 98K ZEF-39, de 4x luneta, precisão de 0,4 MOA a 300 metros. Eles convergiram em pinça organizada, avançando 8 metros por minuto em grades de 20 metros, usando sinalizadores de magnésio que iluminavam 250 metros quadrados por 45 segundos cada. Erro plausível. O Grupo Leste pisou em uma cratera de granada soviética de 75 mm, afundando 0,4 metro na neve solta e produzindo ruído de 50 decibéis, alertando Petrov a 80 metros. Ele mirou no sinalizador portátil de um oficial. Disparo a 65 metros. Bala fragmentando o tubo de 50 gramas e extinguindo a luz prematuramente, mergulhando o flanco em escuridão por 30 segundos e causando colisão entre 2 soldados, fraturas menores em pulsos. Evolução do conflito a 0,5. 31. Novas táticas inimigas emergiram, com o tenente ordenando células de eliminação de 5 homens cada, equipadas com detectores de movimento acústicos de 3 quilos, sensíveis a sons acima de 30 decibéis em raio de 50 metros, e minas direcionalmente Schumann 42, plantadas em trilhas projetadas.
Uma célula sul avançou 60 metros, farejando com cães em padrões espirais de 15 metros de raio, mas o vento carregou o odor de pólvora residual de Petrov, desviando os animais em 10 graus e expondo o operador principal. Petrov, com 2 cartuchos, deslocou-se 7 metros oeste através da trincheira. O gelo derretido encharcando as botas até os joelhos, hipotermia elevando o tremor em 28%, temperatura corporal em 34,8 graus Celsius. Paranoia intensificava. Ecos de latidos a 100 metros poderiam ser armadilhas acústicas alemãs. Ou os 2 soviéticos remanescentes, reportados em fragmentos de rádio sem autenticação. Dúvida, pausando ações por 22 segundos. Inimigo invisível. Silhuetas na nevasca a 90 metros. Possivelmente 15 homens em formação. Falta de confirmação, elevando o erro de identificação em 35%. Tentativa organizada de eliminação a 05. 33. Os alemães estreitaram o perímetro a 40 metros de diâmetro, com 48 operacionais formando uma rede de fogo cruzado. 6 MG-34 em posições elevadas de 1,5 metro, cadência coletiva de 5. 00 disparos por minuto, arcos de 200 graus. Um esquadrão de 10 avançou diretamente. Granadas Steel Hand Granate 24 lançadas em salvas de 4 unidades. Raio letal de 9 metros cada, explodindo a 20 metros com 360 estilhaços de 1 grama. A primeira granada caiu a 15 metros. Onda de choque de 130 decibéis desequilibrando Petrov. Estilhaços penetrando a capa em 5 pontos e cortando a coxa em 3 centímetros. Sangramento de 15 mililitros por minuto. Ele rolou 3 metros, contra-atacando com o penúltimo cartucho. Mira no lançador líder a 25 metros, bala no tórax rompendo a espinha dorsal. O homem parou rígido, bloqueando o avanço do esquadrão por 10 segundos. Resposta. Fogo de MG-34 varreu a área. 400 balas em 25 segundos. Ricochetes estilhaçando a trincheira a 1 metro. Lascas de metal cortando o ombro ferido em 2 centímetros adicionais. Aumento da pressão a 0,5. 35. Adaptação alemã falhou parcialmente. Os cães, expostos ao frio extremo, congelaram narizes em 20%. Reduzindo detecção em 40% e forçando buscas manuais que expunham soldados por 6 segundos extras. Petrov usou o último cartucho, posicionado atrás de um destroço de 0,9 metro. Mirou no oficial coordenando a 35 metros, cálculo de 0,4 segundos de voo. Disparo acertando a garganta, hemorragia de 500 mililitros em 15 segundos, interrompendo ordens e causando hesitação em 12 homens por 20 segundos. Com munição esgotada, ele abandonou a Mosin Nagant, 3 quilos deixados na lama, e recuou sul, arrastando-se a 1 metro por segundo através de 50 metros de ruínas, neve acumulada retardando em 30%, feridas acumuladas limitando mobilidade a 50%. Os alemães perseguiram, mas erro tático. Subestimaram o terreno, um grupo de 8 afundando em vala de 1 metro, afogando-se em lama gelada. 3 baixas não combatentes em 45 segundos. Falha parcial da eliminação a 05:40. Apesar da mobilização de 54 homens, perdas alemãs atingiram 28 em 55 minutos, com o ninho de MG-42 silenciado em 60% e flancos expostos em 40%. Petrov alcançou o Volga congelado a 200 metros, camada de gelo de 25 centímetros, suportando seu peso de 78 quilos menos 5 quilos de equipamento descartado, e cruzando 100 metros em 8 minutos sob fogo esporádico de 50 disparos, que erraram por 10 metros médios devido à nevasca. Relatórios alemães posteriores registraram um soviético escapando. Anomalia estatística em missão com taxa de mortalidade de 89% para grupos de 9. Baixas totais, 8 soviéticos confirmados mortos ou capturados, 28 alemães abatidos, 7 por acidentes ou terreno. A frente de Stalingrado persistia. Com 1.200 baixas diárias médias na divisão, apenas um homem voltou.